Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais assustadoras que aconteceram na infância. Deixe seu like e se inscreva no canal. Quando eu era criança cresci bastante esportista e comecei a jogar basquete por volta dos 7 anos. Eu jogava frequentemente e eventualmente, aos 9 anos, entrei para um clube estadual onde jogávamos partidas semanais e uma vez por ano os campeonatos estaduais. E é em um desses eventos que a história se passa. Os campeonatos estaduais foram realizados ao longo de um fim de semana em um enorme estádio de basquete. Era sábado e eu tinha 10 anos. Joguei algumas partidas naquele dia e, entre os jogos, meu pai e eu estávamos na quadra principal assistindo a uma partida. Lembro-me de ver o menino que havia caído. Ninguém realmente prestou atenção nele, já que muitas pessoas estavam se chocando e se machucando durante muitos jogos. As pessoas só começaram a falar alto e se aglomerar ao redor dele quando perceberam que ele não estava se mexendo. Então ouvi gritos e uma mãe de um amigo meu, que era enfermeira, foi até ele. Lembro-me dela chamando pessoas, verificando o pulso dele e tentando acordá-lo, e foi quando alguém trouxe um desfibrilador. Ver isso sendo usado em alguém tão jovem me assustou até as lágrimas. Foi quando começaram a fazer massagem cardíaca e anúncios nos alto-falantes exigindo que todos deixassem a quadra, que meu pai e eu finalmente nos levantamos e saímos. Mais tarde ele me contou que havia congelado completamente e eu me senti da mesma forma ao sair do ginásio. Então vi uma ambulância entrando pelas portas da frente com uma maca e vi o corpo sem vida sendo levado embora. Lembro-me de que o resto do meu time de basquete estava confuso sobre o que diabos estava acontecendo, incapaz de entender a situação. Tudo o que pude fazer foi sentar ao lado de fora e chorar nos braços do meu pai. O resto do dia foi pior do que nunca. Eu deveria ter ido a um casamento e mesmo assim acabei indo. Minha família, bem intencionada mas super protetora, continuava me cercando e perguntando se eu estava bem, mesmo que eu só quisesse ser deixado em paz. Um par de anos depois fui diagnosticado com ansiedade, que consegui rastrear até o evento. Realmente mudou minha perspectiva sobre a vida, vendo como ela pode ser tirada tão rapidamente de alguém. Mesmo agora, até hoje, não consigo passar por aquele estádio. Estive lá por uma ou duas vezes mais para jogar partidas de basquete desde então, mas algumas semanas atrás passei por lá sem querer e todas as minhas memórias inundaram minha mente e eu desabei. Meu coração realmente vai para aquela família que perdeu o filho naquele dia. Isso sempre estará em meus pensamentos. Deixe seu like e se inscreva no canal. Quando eu tinha cerca de 5 anos, minha mãe tinha um namorado que acabou sendo o pai do meu irmão. Então eu acho que ele era meu padrasto, mas o verdadeiro pai do meu irmão, vamos chamá-lo de Daniel. Eu amava e sempre amarei meu irmãozinho, mas o pai dele causou muitos traumas para todos nós. Eu tinha cerca de 8 anos na época, meu irmãozinho tinha 3, e compartilhávamos um quarto bem ao lado do quarto da minha mãe e do Daniel. Meu irmãozinho estava dormindo profundamente enquanto assistíamos a Como Treinar Seu Dragão. Eu estava quase fechando os olhos e pegando no sono até ouvir um barulho vindo da parede. Eu me levantei de repente, meus olhos arregalados, e fiquei congelado. Eu estava tentando ser o mais silencioso possível para ouvir o que estava acontecendo. Logo ouvi minha mãe, em um tom baixo, mas firme, dizendo para o Daniel parar, que ele estava machucando ela. Meu coração afundou. Eu não sabia o que fazer, estava assustado e não conseguia me mexer. Meus ouvidos estavam vermelhos enquanto ouvia meu próprio coração batendo forte. Foi quando ouvi minha mãe gritar: "Pare, não consigo respirar." Então ouvi um baque, que presumo que tenha sido Daniel sendo empurrado para longe dela. Ouvi um barulho de queda, então rapidamente me deitei de novo, mas não parei de olhar para a porta. Depois vi minha mãe abrir a porta do quarto deles e então correr para fora do quarto chorando. Presumi que ela correu para o nosso banheiro lá embaixo, que tinha uma tranca. Não demorou nem 2 segundos e Daniel estava correndo atrás dela. Ele bate na porta do banheiro e grita: "Abre essa maldita porta!" Minha mãe responde: "Não, porque eu acordei com você me sufocando." Agora estou tremendo na minha cama. Depois disso, Daniel tentou bater na porta com força. Parecia que ele estava tentando arrombá-la, mas sem sucesso. Então o vejo voltar para o quarto. Depois de um tempo, minha mãe entra no nosso quarto, fecha a porta bem devagar e então dorme com meu irmãozinho na cama de cima.
Esse foi o primeiro de muitos ataques que Daniel fez à minha mãe. Houve muitas vezes em que ele a traiu, a jogou da mesa depois que ela nos preparava o jantar, roubava suas chaves para garantir que ela não pudesse sair para o trabalho ou a escola. E na próxima história, não é o segundo ataque que ele fez, mas é o segundo mais antigo que consigo me lembrar vividamente. Eu tinha cerca de 9 ou 10 anos na época, e meu irmãozinho tinha um problema de fazer xixi na cama, então ele tinha um horário limite para poder beber água. Minha mãe e Daniel tinham brigado e discutido o dia inteiro. No entanto, meu irmão estava doente e com febre. Eu estava ajudando minha mãe a guardar a louça depois do jantar e meu irmãozinho entra pedindo um copo de água. Minha mãe se vira para ele e diz: "Agora você não vai fazer xixi na cama se eu te der isso, certo? Você tem que ter certeza de ir ao banheiro antes de dormir." E ele balança a cabeça negativamente e diz que vai se certificar de ir ao banheiro antes de deitar. Eu lhe entrego um copo limpo da máquina de lavar louça e ela dá para ele. Pouco depois ouvimos passos altos vindo da sala de estar. Minha mãe rapidamente tira o copo dele e o esconde atrás das costas. Pareceu em câmera lenta quando viu o medo nos olhos da minha mãe. Daniel então se aproxima dela e tira o copo de trás dela, jogando água em seu rosto e depois a acertando com o copo em sua mão. Eu não consegui me conter e gritei: "Mãe!", enquanto ela então tropeça para trás. Daniel então esmaga o copo no chão enquanto arrasta meu irmãozinho pelo ombro enquanto ele chora para o quarto dele. Eu me certifico de que minha mãe está bem e ambos ouvimos Daniel gritando com meu irmãozinho: "Você sabe que não deveria beber água tão tarde, no que estava pensando?" Minha mãe e eu então corremos para lá enquanto ela tenta dizer a ele que foi culpa dela e que ele simplesmente não está se sentindo bem. Daniel e minha mãe continuam brigando na sala enquanto eu e meu irmãozinho choramos na cama. Eu sei que essas histórias não são tão loucas, mas para uma criança que testemunhou isso em primeira mão, me deu um grande transtorno de estresse pós-traumático. Como adulto, nunca desejaria que alguém vivesse a infância que eu vivi. Foi horrível. Deixe seu like e se inscreva no canal. Apenas para contextualizar, eu tinha cerca de 10 ou 11 anos durante essa ocorrência. Estava no ensino fundamental e essa história ficou comigo desde então. Meus pais costumavam me levar para uma escola na hora certa, mas depois de um tempo comecei a ir a pé, sozinho. Meus pais se opuseram a isso, mas eu era uma criança teimosa e nunca dei ouvidos às objeções deles. Continuei indo a pé para a escola, às vezes até às 6 da manhã, quando a escola começava só às 8. Para ser justo, era uma caminhada um pouco longa. Isso continuou por alguns meses sem nenhum problema, embora às vezes sentisse como se estivesse sendo observado, já que o caminho para a minha escola era uma estrada movimentada, mesmo às 6 da manhã. Eu sempre acelerava o passo perto do caminho mais escuro sob o túnel e depois caminhava normalmente para fora do túnel. Não preciso dizer que estou confiante de que estava sendo observado e perseguido por muitos meses por alguém. Depois do que aconteceu, não me lembro da data, mas acordei, fiz minha rotina habitual e saí da casa por volta das 6 da manhã, enquanto meus pais ainda estavam dormindo. Comecei a subir a estrada movimentada e montanhosa que se conectava à rodovia. Ainda estava subindo a primeira colina e quase chegando ao topo quando vi um caminhão vermelho se aproximando lentamente por trás de mim, capturando minha atenção. O homem tinha cerca de 30 ou 40 anos e perguntou: "Ei, você quer uma carona para a escola?" Instantaneamente disse não e andei mais rápido. Bem, ele me alcançou e perguntou: "Vamos lá, tem certeza de que não precisa de uma carona?" Não respondi, apenas corri para uma casa aleatória e gritei: "Mãe! Ei, mãe, estou aqui!" Depois que fiz isso, o homem saiu em disparada. Continuei andando para a escola e contei para meus amigos o que aconteceu, mas eles não deram muita importância. Mas eu sabia que não era algo para ser ignorado. Nesse ponto, verifiquei se tinha trazido minha mochila da escola e percebi que havia esquecido em casa. Por isso, suspeitei que estava sendo observado. Falei com o vice-diretor sobre o problema e tive um bom relacionamento com a polícia. Mais tarde, fui conversar com o detetive, acompanhado de minha mãe. Por algum motivo, continuei indo a pé para a escola, mas em horários mais razoáveis, e sempre me certificava de voltar da escola com meus amigos. Quando estava sozinho, estava muito mais atento ao meu entorno. Já se passaram cerca de 4 anos desde então, e não ouvi mais nada sobre essa situação ou o homem, e espero que continue assim. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu há 3 anos, quando eu estava no 6º ano. As férias de verão haviam acabado de começar e meus amigos e eu estávamos querendo fazer travessuras de campainha.
Nós já tínhamos feito isso meses antes, durante o ano letivo, mas acabamos suspensos e a polícia foi avisada. Estávamos realmente desesperados para recomeçar, então não foi surpresa quando meu amigo me contatou para uma sessão de travessuras, usando nossas máscaras de Halloween. Era o último dia de aula e eu topei, afinal, agora não poderíamos ser suspensos. Nos encontramos depois da escola com nossas máscaras do Homem-Aranha, além de outras coisas esquisitas que poderíamos usar para esconder nossos rostos. E começamos. Instantaneamente, meu amigo José escolheu a primeira casa, correu até ela ignorando o sinal de não ultrapassar, chutou a porta e todos nós saímos correndo rindo. Para nossa decepção, ninguém abriu a porta. Felipe então escolheu a segunda casa, correu até lá e deu um soco na tela. Houve um barulho alto, parecia vidro quebrando, e nós saímos correndo rindo novamente. No entanto, desta vez, um homem magro de uns 30 anos abriu a porta. Ele nos viu correndo e ficou extremamente bravo. Depois de alguns segundos gritando, ele bateu a porta e voltou para dentro. Eu ri e disse que deveríamos ir à casa dele novamente, esperando uma grande reação dele. Queria parecer corajoso, então corri até lá, chutei a tela e saí correndo. Desta vez ele parecia estar esperando bem atrás da porta, pois quando eu estava a cerca de 3 metros de distância, ela se abriu e o homem correu atrás de mim. Percebendo que não conseguiria pegar um garoto de 12 anos magro e rápido, ele pulou em seu carro e o ligou. Meus amigos e eu estávamos gritando de medo, percebendo que esse homem louco iria nos perseguir em seu carro. Eu era o mais rápido do grupo, então tive que sair na frente. Todos nós corremos colina abaixo onde 2 dos meus amigos moravam. Eles correram para dentro de suas casas, deixando os 4 de nós continuarmos correndo, sendo perseguidos por esse lunático de carro. Continuei correndo mesmo quando meus pulmões pareciam que iam explodir. Então virei a esquina e pulei uma cerca para o quintal de um homem aleatório. O resto dos meus amigos também se juntou a mim. Felipe pensou em ligar para a polícia, mas o convencemos de que levaríamos uma bronca enorme por fazer travessuras de campainha de qualquer maneira. Assistimos o cara passar correndo pelo nosso esconderijo enquanto respirávamos aliviados. De repente, ele estacionou o carro como se estivesse procurando por nós, mas nos escondemos bem e ele não nos viu nos arbustos. Podíamos vê-lo conversando com algumas crianças que estavam tentando voltar para casa. Depois de dar uma última olhada ao redor, ele finalmente foi embora em seu velho e surrado carro. Infelizmente, Felipe teve que seguir o caminho que o homem tomou para ir embora. Então ele esperou um pouco e depois saiu correndo. 5 segundos depois que ele saiu correndo, virou-se e gritou. Ele fez um retorno. Ele está voltando. Aparentemente, o homem estava estacionado atrás de uma casa esperando para ver se nós sairíamos. E Felipe caiu nessa e gritou, fugindo a toda velocidade, enquanto o homem o perseguia de carro. Honestamente, achei que íamos morrer. Como se fosse um chamado de Deus, notamos um carro da polícia estacionado a uns 15 metros à nossa frente. Corremos em direção a ele, gritando por ajuda. Como você pode imaginar, o homem fugiu quando viu o policial. Contamos ao policial uma história falsa sobre como esse homem estava nos perseguindo de carro quando estávamos tentando voltar para casa. Infelizmente, porém, nenhum de nós pensou em pegar a placa do carro. Acho que não vamos mais fazer travessuras de campainha. Pelo menos não por um tempo. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esse. Se cuide!